Boa noite a todos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Ao Grupo Espírita Inácio Ferreira. Boa noite para o pessoal que está acompanhando a nossa palestra hoje virtualmente também, né? Que é transmitida na página da nossa casa, no Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma obra muito importante, muito rica, né? Em conhecimento, que comprova muitas das questões que o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos ensinam, né? Alguns romances do Emmanuel, romances da Lavra do Bacelli e de outros médiuns, citei o Bacelli, mas muitos outros, né, que escrevem também, são histórias de pessoas que já estão no plano espiritual, né, espíritos que desencarnaram e contam muitas vezes as vivências, as experiências deles, que é o que a gente vai ver hoje aqui com a palestra do Flávio, tá? Então eu vou fazer a leitura de uma mensagem para que a gente possa se desligar um pouco das nossas preocupações, né, daquilo que nós vivenciamos durante o dia, que a gente possa se conectar, serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, e focar na espiritualidade, em Jesus, nos nossos tratamentos, daquilo que nós viemos aqui buscar. Nós viemos aqui buscar conhecimentos, buscar a cura das nossas dores emocionais, físicas, né? Então, cada um vem buscar uma coisa diferente. Então, esse é o momento da gente se conectar com isso, tá? Com essa nossa busca. Eu vou ler uma mensagem aqui, então, para a gente refletir, construir um clima mais calmo para a palestra. A mensagem que eu vou ler está nesse livrinho aqui, muito legal para usar no Evangelho do Lar, viu? Jesus no teu dia a dia. São mensagens curtas do Espírito José de Moraes, psicografado pelo Aguinaldo Paviani, lá de Votuporanga, esse irmão, né? Então, a gente vai ler a mensagem 73. União entre os espíritas. Os espíritas necessitam manter sempre unidas as suas forças. Os mais experientes necessitam da energia dos mais jovens. Os mais jovens necessitam dos conselhos daqueles que labutam há décadas na seara dos labores. Por que a desunião? Os mais conservadores necessitam da modernidade. Deixem o coral cantar, alegra o público. Os mais modernos necessitam de algumas posturas conservadoras, vez ou outra, que preservam a doutrina das práticas deturpadoras. Por que a desunião? Os dirigentes necessitam compreender mais os seus médiuns, substituindo a pura disciplina pela orientação fraterna. Os médiuns, por sua vez, devem respeito aos que estão na liderança do grupo, porque pagam alto preço pessoal para exercer essa função. Por que a desunião? Pequenas divergências de ideias não podem conduzir a inimizades. Rever algumas posturas, pôr o orgulho de lado, dar o primeiro passo para a fraternidade, eis o que tem faltado entre os espíritas. Unam-se. Se não for por amor uns aos outros, unam-se, pelo menos, por amor ao ideal. Ninguém é dono do espiritismo. O que conta é que somos todos irmãos. A mensagem aqui, né, o espírito focou na doutrina, mas a gente poderia estender à humanidade, né, a todos nós. Por que essa desunião, né, entre as religiões, entre as pessoas com as quais nós convivemos, entre as nossas famílias, familiares, né? Então, tudo isso que ele fala ali como uma orientação específica, a gente pode tomar como uma orientação pessoal, né, para o nosso dia a dia, tá? Esse livrinho aqui, ele traz mensagens a respeito de questões específicas, mas também a respeito do Evangelho, tá? Então, nós vamos convidar aqui o Flávio para a palestra. Vamos lá, Flávio, coragem.
E vamos pedir que os espíritos de luz, né, intuam e auxiliem o nosso irmão para que ele traga para nós os conhecimentos necessários, tá bom? Então, uma boa palestra a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Eu sempre dou os recados. Hoje estou aqui de palestrante. Não sou palestrante, mas eu sou um adepto a leituras do Dr. Inácio. E esse livro, Sob as Cinzas do Tempo, é o primeiro dele, da lavra de 51 que ele já tem, com o Carlos Bacelli. O Dr. Inácio, ele era filho de fazendeiro lá em Uberaba, e ele fez psiquiatria no Rio de Janeiro. E a Dona Maria Modesto Cravo, em 1933, como ela já estava tendo os sintomas do médium, que estavam pensando que ela estava ficando louca. Aí falaram para ela, vai lá em Sacramento atrás do Eurípides Barçanufo. Aí o Eurípides Barçanufo falou assim para ela: Maria Modesto, você é médium, e eu aconselharia você, como os espíritos estão falando para mim, a construir um sanatório para poder ajudar os mais necessitados, o pessoal que está precisado mesmo. Aí ela construiu esse sanatório, ela tinha posses também, ela construiu em 1933. E nisso, o doutor Inácio estava no Rio de Janeiro, ele se formou e voltou para Uberaba. E ele foi convidado a trabalhar no sanatório. Ele não era espírita e a Dona Maria Modesto era. E ele foi, como a Dona Maria Modesto era, eles começaram a fazer reunião de desobsessão, toda quarta-feira tinha. Ele começou a olhar com mais carinho para essa doutrina, né? Porque isso aí, pessoal, a reunião de desobsessão que eles tinham era um remédio a mais que eles tinham para tratar os doentes. Então eles usavam pouco remédio mesmo, em droga. Eles usavam mais a desobsessão para curar o pessoal que tinha obsessão, tinha transtornos. Por isso. E ele era muito... O doutor Inácio, com o passar do tempo, depois que a Modesta desencarnou, o Bacelli se aproximou muito dele. Começou a levar ele para fazer palestras, porque ele estava esquecido no mundo espírita, ele estava meio esquecido. Aí o Bacelli começou a chamar ele, falou assim: mas eu não posso, não, eu passo aqui de carro, pego o senhor, vamos fazer a palestra junto. E eles criaram uma amizade muito grande. Aí teve o Bacelli, como todos sabem, ele trabalhava com o Chico, ele escrevia mensagens com o Chico. E um dia ele falou assim para o Chico: ô Chico, eu queria escrever, eu queria escrever romances de um espírito de luz. Aí o Chico olhou assim, por cima do óculos assim: Bacelli, calma, vamos dar tempo ao tempo. Quem sabe o doutor Inácio, que o doutor Inácio já tinha desencarnado nessa época. Aí, tudo bem, foi passando o dia, foi passando, e ele começou a escrever esse livro. E até o primeiro capítulo, o segundo capítulo, se eu não me engano, ele não sabia quem que era o espírito. Aí depois que ele percebeu que era o doutor Inácio. Mas aí e nessa época, pessoal, quando o Bacelli conversou com o Chico, tinha um primo do Chico lá de Pedro Leopoldo, junto com eles, e ele escutou isso aí. Aí o Bacelli mandou um livro para ele, depois que ficou pronto. Aí ele falou pro Bacelli: Bacelli, você não está lembrado? Está lembrado do quê? Que o Chico falou que você poderia escrever romances com o doutor Inácio. Eu falei: nossa, eu nem me lembrava disso. E esse livro, esse romance, essa história é verídica, porque aconteceu.
em meados de 50, 55, mais ou menos. Sob as cinzas do tempo. É esse livro aqui, pessoal. Esse livro. E é uma trilogia. Do Outro Lado do Espelho. É o segundo. E na próxima dimensão é o terceiro. Eu não sei se o pessoal da internet está conseguindo ver. Mas só anotar que aí vocês conseguem achar fácil esses livros. Esse romance, ele conta a história de um inquisidor da época da Espanha. Ele viveu em 1420, ele se chama, né, Tomás de Torquemada. Ele viveu 78 anos, de 1420 a 1498. E ele era um inquisidor muito ferrenho, muito. Os historiadores dizem que ele mandou para a fogueira cerca de 10.220 pessoas. E ele se gabava, falava que ele não derramava uma gota de sangue, porque ele queimava as pessoas vivas. E esse romance começa assim. Estavam todos lá no sanatório espírita. O doutor Inácio e a Maria Modesta estavam fazendo uma ronda. No sanatório. E o Manuel Roberto, ele era o enfermeiro-chefe. E ele estava lá na frente para atender o pessoal que estava chegando. E o senhor Juliano, de Capão da Onça, lá de Rufinópolis, chegou com aquele jipe todo empoeirado e um menino dentro. O filho dele chamava-se Paulinho, com 17 anos. Nisso, o senhor Juliano chamou pelo doutor Inácio. Aí falou assim, eu vou chamar, porque ele está fazendo uma ronda lá dentro. Mas aí o Manuel Roberto olhou, viu o menino amarrado, vou correndo lá chamar o doutor Inácio. Foi lá, avisou o doutor Inácio. O doutor Inácio, o método dele não era esse, de camisa de força, de amarrar ninguém. Ele não gostava disso, o tratamento dele era completamente diferente, era muito humanizado o tratamento dele. E ele chegou, saiu correndo, deixou Modesta lá, saiu correndo, chegou, perguntou, nossa, o que está acontecendo? Por que esse menino está amarrado? Aí o pai do menino falou assim, o senhor Juliano falou assim, olha, Inácio, aonde eu levo ele quebra tudo. Um padre tentou ir lá na nossa casa, no nosso sítio, fazer um exorcismo. E ele pegou o padre pela goela, quase que mata o padre enforcado. O padre nunca mais voltou, saiu correndo. E o senhor é meu último recurso. Só que eu vou deixar bem claro para o senhor, eu não sou espírita. Eu não sou adepto ao espiritismo. O doutor Inácio falou, não, tudo bem, a gente aqui trata espíritas e não espíritas, qualquer pessoa pode vir aqui, a gente trata. Aí ele falou assim, tem outro porém, eu não tenho dinheiro, porque o meu gado, a aftosa chegou e matou todo o meu gado, eu estou sem recursos para te pagar. O doutor Inácio chegou e falou assim, imagina, aqui é uma casa de caridade, seu filho vai ser tratado como todos aqui, com dinheiro ou sem dinheiro, você pode ficar sossegado. E nisso, o doutor Inácio chegou e falou assim, Manuel Roberto, por favor, desamarra ele. Quando o Manuel Roberto estava indo, a Maria Modesta chegou, porque ela estava lá, o espírito do Tencourt Sampaio chegou para ela e falou assim, corre lá e não deixe desamarrar. Por quê? Porque esse é um caso diferente dos outros. Quando a dona Maria Modesta chegou, o espírito estava de cabeça baixa, ergueu a cabeça, falou 1000 palavrões, falou assim, você deveria ter deixado, eu ia quebrar tudo, eu queria quebrar tudo aqui. Ele falou assim, não pode. E o doutor Inácio, ele seguia muito o que a Modesta falava. Ele seguia muito. Por quê? Porque ele era mentora espiritual.
Ele seguia muito o que ela falava. Aí, o doutor Inácio falou assim, bom, hoje é quarta-feira, vai ter reunião mediúnica, a gente leva ele, põe ele num quarto isolado e espera na quarta-feira à noite para ver o que vai desenrolar, né? E foi para casa dele, tomaram um banho, tratar dos gatos. Ele tinha cerca de 40 gatos no sanatório e 30 gatos na casa dele. Ele gostava um pouquinho só de gato, né? De bichano, ele gostava. Mas aí não deu nem tempo dele tomar banho, o Manuel Roberto já estava ligando e falou, Inácio, volta para cá, correndo. O doutor Inácio chegou e falou assim, olha, o Manuel Roberto falou para ele, Inácio, eu dei comida pro Paulinho, ele comeu tudo e depois gorfou toda a comida em mim. Eu estou olhando nos olhos dele, parece que ele está querendo que eu vou agredi-lo. E eu tive vontade, mas eu me segurei. O doutor Inácio falou pro Manuel Roberto, fez bem, a gente não pode fazer isso, não pode maltratar ninguém aqui. Aí eles foram para a reunião. Dona Maria Modesta, ela era uma médium de excelentes, ela tinha clarividência, psicofonia, ela tinha uma mediunidade bastante avançada. Aí, o espírito veio. O espírito veio, começou a falar. Primeiro começou a xingar todo mundo, depois ficou mais calmo. E o Inácio, o doutor Inácio, ele era um orientador, ele que conversava com o pessoal, com os espíritos que vinham através da Modesta. Ele que conversava. E ele percebeu que esse espírito, pela Modesta, segurava como se fosse um crucifixo no peito, e ele percebeu que ele estava de batina. Aí o doutor Inácio perguntou, mas como é seu nome? Eu falei, não, eu não vou falar, vocês que descubram, e foi embora. Mas nisso, ele deixou o menino lá no quartinho dele. Com o passar do tempo, o menino conseguiram desamarrar. A Modesta falou assim, ô, doutor Inácio, pode desamarrar o menino que agora parece que não tem tanto perigo. E foi indo. Aí na outra quarta-feira, na frente, antes dessa quarta-feira, a mãe e o pai, que a mãe não tinha ido, que a mãe não era espírita, ela não gostava de espiritismo, ela era muito católica, eles foram visitar o Paulinho. E nisso, pessoal, a hora que ela chegou perto do Paulinho, o Paulinho parece que ficou maior e porque queria esganar a mãe. Não o Paulinho, né? O espírito que estava com ele. E começou a xingar, falou que ela era traidora, xingou de vários nomes. Aí o doutor Inácio tirou ela de lá para não causar tumulto, tirou ela de lá, foi conversar com ela, ela falou assim, não, eu não acredito, a gente quer levar ele embora. Eu falei, não, você não pode levar ele embora, vamos deixar ele aqui, vamos fazer o tratamento com a reunião de desobsessão, os tratamentos, vamos fazer o tratamento nele. E ela foi embora. Quando chegou na outra quarta-feira, o espírito não veio, mas a Modesta entrou em transe e ela começou a falar o que ela estava vendo. Ela falava assim, doutor Inácio, eu não sei se eu estou na França ou se eu estou na Espanha, mas eu escuto gritos, gemidos, eu não sei muito o que está acontecendo. Abriu uma porta aqui e eu vou entrar. Entrou por essa porta, ela viu 10 pessoas. 7 homens, 3 mulheres. E também viu um senhor de batina em cima de uma carroça dando ordens. Ela não sabia o que estava acontecendo. De repente ela escutou uma moça, que era uma dessas 3, falando, nossa, eu ajudava todo mundo, o pessoal ia lá em casa, eu dava ervas, eu dava remédio. Então, gente, isso aí eles estavam
a igreja, né, na época, estava tudo que falasse que era médium, eles mandavam para a fogueira. E nisso mandaram essas 10 pessoas para a fogueira. A hora que começaram a incendiar, ela saiu do transe e voltou. Ela falou assim: Inácio, esse espírito que a gente está lidando é diferente dos outros. A gente tem que ter cuidado. Aí nisso foi passando o tempo. Tinha muito efeitos físicos. O Paulinho, ele pegava uma vez, ele pegou e ele mesmo falou depois que o espírito chegou para ele e falou assim: ó, tá vendo aquele caldeirão com leite? Pega e derrame no pessoal para queimar. Ele fez isso. E ele não queimava as mãos. E o doutor Inácio falou que o caldeirão estava fumegando, com leite fervendo. E ele jogou no pessoal e não acontecia nada com ele. Também pegava fogo, uns pacientes se jogavam na parede. Isso tudo por conta do espírito que estava lá fazendo efeitos físicos. Aí nisso, o doutor Inácio, antes disso, o Paulinho fugiu. Ele conseguiu fugir. Aí o Mano Roberto falou: doutor Inácio, ele fugiu. Eu falei assim: não pode ser, a gente tem que achar ele, porque senão a gente não vai conseguir tratá-lo. Ele estava escondido no fundo do sanatório, num pomar, e ele tinha feito uma atrocidade com um gato do doutor Inácio. Ele não, né, gente? O espírito que estava com ele. Aí o doutor Inácio falou assim: bom, eu acho que como ele mora no sítio, nós vamos fazer um tratamento adicional nele. Vamos colocar ele para cuidar do jardim. E deu muito resultado. O Paulinho deixou o jardim excelente, como ninguém tinha conseguido ainda. E nisso, pessoal, chegou a namorada do Paulinho, a Mariana. Chegou, só como eles tinham 17 anos, a avó dela, dona Josefina, falou assim: não, vocês não vão casar agora, vocês têm que dar um tempo, não é hora do casamento ainda. E ela foi, e quando ela foi embora, ela colocou um crucifixo no pescoço do Paulinho. Aí o doutor Inácio olhou para o Manuel Roberto olhou e falou: nossa, isso não pode ter, porque isso aí é um pezinho para poder eles se machucarem, né? Mas graças a Deus, parece que esse crucifixo não aconteceu nada, o Paulinho não quis pegar o crucifixo e nem o obsessor que estava com ele. Aí, pessoal, chegando na outra quarta-feira, antes dessa quarta-feira, o doutor Inácio estava encabulado. Eu falei assim: nossa, eu vou... Ele tinha lá muitos... A biblioteca do doutor Inácio era extensa. Tinha muitos números, livros antigos, de 500 anos atrás. E ele foi lá dar uma folheada num livro que ele... Eu esqueci o nome do livro. Era Papa Negro, o nome do livro. O Papa Negro. Ele foi folheando lá, ele viu lá Luiz de Torquemada, um monte de nome, né, dos inquisidores, né? Eu falei assim: mas deixa pra lá isso aí, né? Isso aí acho que não é nada. E ele se afeiçoou muito com o Paulinho. E nisso ele foi... Um dia estava conversando com o Paulinho e falou: seu Paulinho, e aí, você conversa com o espírito? Doutor Inácio, eu converso sim, e ele fala que ele quer, por meu intermédio, matar a minha mãe. Porque ela é uma traidora. Mas um dia desses ele já falou o nome? Sim, ele falou que ele se chama Tomás. Aí o doutor Inácio: nossa, eu vi esse nome, Tomás de Torquemada. E foi ver. E era esse mesmo, Tomás de Torquemada. E numa quarta-feira seguinte, os espíritos... Ele ficou 462 anos na erraticidade. Conclusão: ele não encarnou, ele não reencarnou, ele ficou todo esse tempo no espaço. Então,
como ele foi lá, eu acho que ele foi no lugar certo na hora certa. Os espíritos que trabalhavam, que estavam sempre lá no sanatório, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bittencourt Sampaio, já estavam tramando a reencarnação dele. Então ele percebeu, o Tomás percebeu. Então ele veio numa outra quarta-feira, e a Modesta falou assim para ele: Inácio, é melhor você deixar eu sentada, amarrada. Eu falei, não, imagina, não tem porquê. Tá bom, eu avisei. Esse Tomás veio e falou assim: vocês estão tramando a minha reencarnação. Vocês são um bando de lixo. Para não falar outra coisa, né, gente? Falou um monte. E nisso, o doutor Inácio chegou perto dele para conversar. Ele chegou, esbofeteou o doutor Inácio. E isso acontece, viu, gente? Isso acontece. Esbofeteou. Ele ia dar um soco Aí o Manuel Roberto, como estava perto dela, segurou a mão. Ele queria dar um soco no doutor Inácio. E ele foi. Ele falou o que tinha que falar, foi embora. Só, gente, que ele já estava ficando fraco. Por quê? Porque o pessoal da espiritualidade, os espíritos já estavam tramando a reencarnação dele. Então ele foi se enfraquecendo. Com isso, ele veio numa quarta-feira com muito sono e ele falou por que ele queria matar a Maria das Dores. Lá na Inquisição, há muito tempo atrás, o pai do Paulinho, que hoje era o pai do Paulinho, o senhor Juliano, era irmão dele. E a Maria das Dores era namorada do Torquemada. Só que o Torquemada não poderia ter filhos. Ele não poderia ser pai. E a Maria das Dores aproveitou uma viagem do Torquemada e seduziu o irmão dele. Aí ela ficou grávida. Quando o Torquemada voltou, que ele tinha uma viagem muito longa, quando eles viajavam naquela época era coisas de ano, de meses, né? Quando ele voltou, ele descobriu. E o que ele fez, o Torquemada? Ele trocou uma pessoa que ia ser queimada pelo irmão dele. Ele matou o irmão dele, gente. Queimado. Ele fez isso. Então ele está na conta desses 10.220 pessoas. O irmão dele também está na conta. Mas aí, depois do que ele contou isso, a mãe do Paulinho, a Maria das Dores, tentou se matar, tentou suicídio, que ela era perturbada também. Tentou suicídio, ela tentou colocar fogo nela mesma. E como ela queimou o corpo muito, a queimadura dela foi no corpo quase todo, ela desencarnou. Aí o Torquemada, numa outra quarta-feira, veio falando que ele já estava, que era para poder soltar o filho dele, que ele já não aguentava mais, que ele estava com muito sono. E ele parou por aí. Conseguiram a reencarnação dele. Ele ficou, gente, pessoal, ele ficou escondido lá no sanatório durante 2 anos, em sono profundo. Só que como ele fez muitas atrocidades, a própria consciência dele foi diminuindo assim o corpo dele. Ele não ia reencarnar sadio. Ele ia reencarnar com algumas deficiências. O próprio Bittencourt Sampaio, na época, falou pela Modesta, conversou com o doutor Inácio, falou isso. Ele vai reencarnar, mas não vai ser sadio, ele vai vir cego e ele não vai ter muito tempo de vida. Ele vai assim durar meses. E nisso, quem que ficou grávida?
eles casaram, a Mariana com o Paulinho casou, o doutor Inácio doou as alianças, porque o doutor Inácio, gente, nunca casou. Ele não era casado nessa época, ele casou depois que ele estava bem velho já. Bem velho. E ele falou assim, eu tinha essas alianças aqui, porque eu não vou casar mesmo, então eu vou dar para vocês. Aí chamaram ele para ser padrinho de casamento, mas ele falou assim, não, eu só saio de casa para vir no hospital, do hospital para casa, eu não saio para outro lugar. Nisso, antes do casamento, ele teve alta e foi morar no sítio. Lá, ela ficou grávida. Adivinha quem que nasceu? Quem que foi o filho? E eles deram pro doutor Inácio, Paulinho e Mariana, o menino para ele ser padrinho do menino, que vinha a nascer, o menino ou o menino, o primeiro filho deles. Aí, pessoal, nasceu o Torquemada. O Torquemada era filho do Paulinho com a Mariana. E nisso, a própria igreja não quis batizar, porque o menino não era desinforme, o menino não era sadio. E quando ele veio, aquele espírito que fez bastantes atrocidades, estava lá no colo do doutor Inácio. O doutor Inácio olhava assim e já ficou gostando, né, do afilhado dele. Aí, pessoal, esses espíritos que estavam com o Torquemada, porque era uma legião, né? O Torquemada não estava sozinho quando ele foi lá para o sanatório. Eles começaram a procurar o Torquemada. E na reunião de desobsessão, eles vinham conversar com o doutor Inácio. Cadê o menino que você escondeu? A gente quer ele. Eu não sei de quem que vocês estão falando. E o doutor Inácio rodeava e não falava nada. E por incrível que pareça, aí no sítio onde eles moravam, eles perceberam que começou a morrer bezerros, começou a morrer galinhas. E um pessoal que morava vizinho falou que viu uma sucuri muito grande, de uns 6 metros, rondando por lá. Aí aconteceu o seguinte: o menino já estava com 7, 8 meses, ele estava no berço, e os espíritos que queriam o Torquemada foram num celeiro e atearam fogo. Para quê? Para poder tirar o foco do menino. Foi a dona Josefina e a Mariana ver se conseguia apagar o fogo. Nisso estava o Paulinho e o seu Juliano, estavam na roça, estavam chegando a cavalo, viu aquilo lá, foram lá apagar o fogo. Quando a Mariana entrou dentro de casa, ela viu que o menino não estava mais no berço. E ela sentiu um cheiro de cobra. Falou assim, não, acho que foi uma cobra que... Aí eles saíram atrás. O Juliano pegou uma cartucheira e o Paulinho um facão. Eles andaram durante meia hora atrás da cobra para ver se achava, e acharam a cobra. Como ela estava já hibernando, né, porque ela já tinha comido Torquemada, ela estava descansando, o doutor Juliano foi e deu um tiro na cabeça, e ela começou a se debater muito, mas antes disso, antes dela morrer, Paulinho foi, cortou ela no facão, abriu o ventre dela para ver se conseguia pegar o menino vivo ainda, mas ele já estava sem vida. Aí eles fizeram o enterro do menino. Já está acabando a história, viu, pessoal? Está acabando já. Fizeram o enterro do menino. Aquilo foi uma comoção muito grande, porque o doutor Inácio já tinha se afeiçoado pelo menino, que ele chamava Júnior. O Tomás de Torquemada reencarnado chamava Júnior. E como é grande a bênção da espiritualidade, né? A Mariana ficou grávida. E ela chegou, voltou, foi lá no sanatório, ela e o Paulinho, para poder visitar o doutor Inácio, e passaram no ginecologista. E o ginecologista falou que era gêmeos. Olha que bênção, gente, era gêmeos. E estavam
bem, os dois estavam bem, ia nascer com saúde. Só que eles chegaram e deram duas notícias pro Dr. Inácio. Uma boa e uma ruim. Essa era boa, que eles iam ser pai de gêmeos. E a outra, pessoal, era que eles iam mudar para Goiás. Eles venderam o sítio e eles iam se mudar para Goiás. O Dr. Inácio, ele fumava muito, e nessa época ele estava tentando parar e já começou a correr lágrimas, e ele falou assim: nossa, cadê o meu cigarro para poder me socorrer? Porque ele usava um pouco do artifício do cigarro para falar que o olho estava vermelho. Não, mas é que ele era muito mole, ele ajudava muitas pessoas. Era um espírito muito bom, o Dr. Inácio, que é até hoje. E nisso, pessoal, tem uma parte que o Chico Xavier, ele fala que o Dr. Inácio, ele viveu 2 vidas em uma. Porque durante o dia ele trabalhava no sanatório espírita de Uberaba. E à noite, quando ele estava dormindo, ele ia trabalhar no Hospital dos Médiuns, lá no plano espiritual. Então o Dr. Inácio, o Chico falou que o Dr. Inácio, ele viveu 2 vidas em uma. Pessoal, era isso que eu tinha para comentar. É uma história real. É uma história muito bonita, apesar de tudo, né? É uma história muito bonita. Eu falo para vocês, quem quiser ler esse livro, ele é muito bom. Ele não é grosso, ele é muito bom. Tem esse outro aqui, que é a continuação desse aqui. E na próxima dimensão, pessoal, na próxima dimensão, ele visita nosso lar. E é quando o Dr. Inácio visita o nosso lar. E na próxima dimensão, fala dele quando ele desencarnou. Tá? Quando ele desencarnou. É muito bom, gente. Olha, pessoal, eu agradeço a todos vocês, pessoal da internet. Eu não sou palestrante, eu sou um assíduo leitor do Dr. Inácio. Eu fiz essa palestra porque eu gostei muito desse livro. Esse livro é muito bom, ele me tocou muito forte no coração. E faz muito tempo que eu li, gente, mas eu dei uma pincelada aí, parece que veio tudo na mente de novo. Mas, pessoal, o livro não é só isso, tá? Tem muitas coisas também. Ele fala do Paulinho, mas entre as falas do Paulinho tem a visita do Chico no hospital, a visita da dona Querubina, a visita do Odilon Fernandes. Que, pessoal, Odilon Fernandes, Manuel Roberto, Maria Cravo Modesto, Domingas, Dr. Inácio, Paulino, que é de Rio Preto, né? Paulino. Eles trabalham todos juntos lá no plano espiritual. Então eles escrevem bastante livro pelo Dr. Bacelli, tá bom? Pessoal, eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Até. Muito obrigada, Flávio. Pessoal, nós temos um projeto na nossa casa, que era um projeto até então virtual, né? Chamado Projeto Leitura Espírita. Então, de vez em quando, nós convidamos algum leitor de uma obra que tenha sido, né, uma obra que tocou, que estimulou a leitura, que ele indicaria para pessoas lerem, né? E o Flávio fez a palestra hoje participando desse projeto Leitura Espírita. Tem outros vídeos na página da nossa casa falando a respeito de outras obras, tá? Obras do Jorge Reis, de outros da nossa doutrina que escreveram sobre histórias tão comoventes e tão importantes quanto essa. O que a gente deve tirar de lição, eu acho, para encerrar a fala que o Flávio trouxe para nós, né, dessa obra? Como nós todos estamos sob as cinzas do tempo, né? Nascendo e renascendo e se renovando a cada experiência, né?
Então, contar essas experiências não é só trazer uma história que parece até um pouco fantástica, né? Uma cobra engoliu um bebê, né? Mas é trazer a ideia de que muitas vezes acontecem essas coisas, né? E a gente tem uma lição disso. Por que isso aconteceu? É uma tragédia? Tem alguma coisa por trás disso, né? E a gente aprende muito com esses livros também, né? As experiências que esses espíritos viveram naquela época, né? E também a questão da reencarnação. Então, muito obrigada a todos os nossos amigos, né, que estiveram aí durante a palestra virtual. Que Jesus abençoe a casa de todos, com muita paz, com muita luz. Que vocês possam aproveitar, né, essa energia, esses ensinamentos que a palestra trouxe para todos, tá? Que Jesus abençoe. E aqui também, né, nós vamos agora para os passes. Silvia, por favor, concluir ali no cantinho direito.